Fala, criativos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Jaque McDowell. Aqui eu te ajudo a destravar a sua autoestima através da coerência cardíaca, mesmo que você não se sinta capaz. O tema de hoje é desbloqueios criativos. E eu sou Jaque McDowell, especialista em História da Arte pela PUC, doutora em Ciência pela USP e pós-doutoranda na Fiocruz. Sou uma arte cientista. No episódio de hoje vamos falar sobre os desbloqueios criativos e mostrar que eles estão ligados à coerência cardíaca e como ela vai te ajudar na autoestima. Vamos lá? A frase: somos condutores da nossa trajetória e só atingiremos metas se elas estiverem bem definidas na nossa mente. Se a gente não tiver uma meta, o que a gente quer de fato da vida, a gente não consegue atingir, né? A gente não consegue caminhar com segurança. Então, a gente precisa entender, organizar a nossa mente, organizar as nossas prioridades, organizar os nossos objetivos, as nossas metas para a nossa vida. A gente precisa perceber e entender e delimitar o que a gente quer para uma realidade, um futuro próximo ou distante. É muito importante que você coloque, pegue um caderno de anotações e comece a anotar as suas metas e os seus objetivos de vida. É interessante porque você, quando focar de fato no que você quer, e na hora que você estiver escrevendo, você vai perceber que tem certas coisas que você não quer. Você não vai querer participar disso, não vai querer participar daquilo, outro. Mas na hora que você estiver escrevendo, é nesse momento que você registra e tem consciência, porque você coloca aquilo como se fosse a sua realidade. E você, na hora de escrever, você vai ver, não é isso, não é bem isso que eu quero. Então, é importante que você escreva suas metas e siga essas suas metas. É lógico que não há problema nenhum se no meio do caminho você quiser mudar de meta. Mas quando você tiver suas metas bem definidas, você com certeza vai atingir essas metas porque você está focado. E focar nas suas metas e objetivos vai permitir que você tenha coerência cardíaca. Hoje nós vamos falar sobre os desbloqueios, mas nós já falamos sobre os bloqueios criativos. E o que são os bloqueios criativos? Eles podem ser biológicos, mas por muitas vezes eles são crenças que nós trazemos das nossas experiências. Então, pode vir de uma experiência familiar, de uma experiência profissional, e que você guarda aquelas crenças e faz aquilo de uma verdade que, na verdade, permite que você esteja, às vezes, preso a um determinado a uma determinada palavra, uma determinada crença, que é só uma crença, não te define de fato. Então, a gente viu que temos os bloqueios, e existem vários, e a gente pode citar aqui pelo menos 3 bloqueios criativos, e que a gente precisa ter entendimento desses bloqueios. Então, eu vou dar só algumas pinceladas, porque a nossa aula é sobre desbloqueios. Então, a gente vai falar sobre os bloqueios criativos, para que depois a gente possa entender os nossos desbloqueios, como é que a gente vai atuar para desbloquear. Então, assim, a gente tem os bloqueios perceptivos, os bloqueios culturais, os bloqueios emocionais, só para citar esses 3. E os bloqueios criativos perceptivos, eles são
nada mais do que a dificuldade de você perceber e dimensionar o problema, né? Às vezes a gente tem dificuldade de isolar esse problema. Um problema bem definido já é 50% dele resolvido. Ou seja, da onde surge esse problema? O problema que eu tenho de baixa autoestima. Da onde surgiu esse problema? Surgiu esse problema de algumas palavras que eu recebi na minha vida, de algumas crenças que eu tenho. Então, já entendi que é dessa ou daquela dimensão, né? E aí, na hora que eu defino isso, não, isso daqui é uma crença, como é que eu vou resolver essa crença? Então, eu já tenho 50% resolvido desse problema. É uma crença que me limita e me faz ficar preso a certos condicionamentos. Então, já resolvi pelo menos 50%, agora eu vou resolver os outros 50%. Por exemplo, você não consegue aprender inglês. Você não consegue aprender inglês por quê? Porque você não quer, porque você tem vergonha, porque você acha que já está velho demais, porque você acha que você não vai usar. Mas você gostaria de aprender inglês para você poder viajar, para você poder conversar com aquela pessoa, para você poder fazer cursos, né? Então, dentro de você, você entende a necessidade, mas você tem certas crenças de dizer, não, estou velho, não, minha idade já não dá, né? Então, quando a gente tem esses 50% resolvido, eu não aprendo inglês porque eu me sinto velho. Então, vamos deixar com essa crença de lado e lembrar que nós precisamos estar aprendendo uma atividade, aprendendo conhecimentos todos os dias novos. Para quê? Para que a gente quebre certos hábitos e possa ter coerência cardíaca, certo? A gente também tem o bloqueio criativo cultural. Esses bloqueios, eles podem acontecer tanto em ambiente escolar, como ambiente profissional, social. Por exemplo, esses bloqueios podem vir no momento que você quer se adaptar aos padrões pré-existentes de um grupo, né? Então, aquele grupo usa um tipo de roupa, tipo de marca, então eu vou usar preciso usar aquela roupa para poder me inserir. Isso é um bloqueio cultural, por quê? Porque você não precisa parecer com as outras pessoas, você não precisa estar igual às outras pessoas para participar daquele grupo, né? Isso nada mais é do que um bloqueio. É muito melhor que você seja você mesmo, que você mostre o seu estilo, para que você possa ter entendimento da dimensão do seu ser. Quem é você? Aí eu não sou aquela pessoa, eu não preciso usar aquele tipo de roupa ou usar aquele tipo de linguajar, né? É muito comum, às vezes, a gente querer parecer que está no mesmo grupinho, falando, às vezes, gírias que não tem nada a ver com a gente, falando palavras que não nos dizem nada, né? Então, é muito importante você entender aonde que você está sendo bloqueado, se você tem esse tipo de bloqueio criativo cultural. Outro tipo de bloqueio são os bloqueios criativos emocionais. A falta de emoção, né? O medo de estar errado. Então, eu fico rígida naquele meu pensamento. Não é isso. Eu sou inflexível para aquilo. Não, eu não posso me dar ao luxo de mudar esse meu pensamento, né? Não tenho uma emoção. Eu não vou mudar porque eu nasci assim, eu vivo assim, então eu não posso. Por quê? Né? De novo, pode ser um bloqueio biológico ou é uma crença mesmo, uma crença de
família, uma crença de palavras que você recebeu quando criança. Então, é importante você identificar esses bloqueios para que você possa, então, desbloqueá-los. Então, vamos lá. Vamos pensar nesses desbloqueios, como é que a gente poderia desbloquear. Mas a gente ainda tem alguns bloqueios para elucidar esse espaço aqui. Tem alguns bloqueios que você sofreu quando criança. Então, é importante que você observe e perceba, será que aconteceu isso comigo também? Porque na hora que você toma consciência desses bloqueios, você consegue desbloqueá-los. Então, veja bem, atitudes que matam a criatividade nas crianças. Atitudes de vigilância, por exemplo. Vigilância constantemente. A criança, quando ela percebe que ela está sendo constantemente sendo observada, ela não assume certos riscos, né? O impulso dela criativo fica retraído. Por quê? Não, eu não posso fazer aquilo dali, eu não posso fazer um desenho aqui, eu não posso pensar, porque eu estou constantemente, minha mãe está me observando. Enquanto que seria interessante que, é lógico, as crianças precisam ser cuidadas o tempo todo, né? A gente precisa ficar de olho nela. Mas permitir que elas tomem certas atitudes, né, de risco, até para que ela possa saber se aquilo é bom ou ruim. Outra atitude também, né, de bloqueio é uma avaliação, né? Permitir que viver dizendo para a criança, o que vão dizer de você? Permitir que ela fique preocupada com esse julgamento alheio o tempo todo. Olha, não faz isso, olha, não faz aquilo, porque o que vão dizer de você? Enquanto que se pensasse nessa avaliação, se estivesse mostrando a ela, olha, não faz isso por conta disso, pode acontecer aquilo, se você tiver essa atitude, né, pode acontecer aquilo outro, você pode se machucar, mas não colocar em cima dela esse julgamento alheio, o que vão dizer, né? Não importa o que vão dizer, importa que ela, se fizer alguma coisa ali, ela pode se machucar, ela pode se dar mal, né? E aí vale a responsabilidade, né, a maturidade do adulto de mostrar para ela, olha, você pode ir por esse caminho aqui, esse caminho já foi visto, já passei por ele, deu isso, mas se você for para aquele outro caminho, olha, talvez aconteça isso assim com você. Então, permitir a ela permitir que ela pense no que é certo, que ela pode ir, mas sem pensar no julgamento ali, né? Outra coisa também que priva a criatividade, que bloqueios, não acontece os bloqueios criativos, quando você priva a criança do prazer, mostrando a ela que ela vai ter uma recompensa se fizer aquilo ou aquilo outro. O tempo todo olha, se você fizer aquilo dali, se você arrumar aquilo dali, eu vou te dar uma bala. Se você fizer aquilo dali, eu vou te fazer. Em vez de permitir que ela tenha prazer, né? Se ela fizer a bagunça, ela vai ter o prazer de arrumar as coisas, de ver o lado, o quarto dela, a sala arrumada. Então, privar ela desse prazer e viver dizendo, olha, eu vou te dar uma recompensa aqui, vou te dar uma recompensa ali, ela vai achar que o mundo é o tempo todo de recompensas e não é bem assim. A competição também, né, que é outro bloqueio que pode acontecer, outro bloqueio criativo nas crianças. A competição repetitivamente, né, o tempo todo, constantemente, faz com que a criança fique desesperada para vencer o tempo todo e ela acaba não curtindo o evento, né?
É lógico que ganhar é bom, sim, mas se também se perder, acontece, né? E a frustração faz parte do crescimento, do amadurecimento das pessoas. Outra coisa também é o controle excessivo de dizer para as crianças que devem fazer, né, minuciosamente. Olha, pegue aquele sapato, guarde aquele, pega o sapato, limpe o sapato, leve ele até não sei o quê, vai lá e guarda o sapato. Ela já sabe onde guardar o sapato, ela vai lá e guarda. Não, mas pega o sapato, abre a porta do armário, coloca na prateleira tal. Isso é um controle excessivo, né? Mais uma vez, você não permite à criança que ela faça, que ela tenha o prazer dela guardar e dela ter as escolhas dela. E, por último, ainda nós podemos ainda falar da restrição de escolhas, né? Dizer o tempo todo quais as atividades que ela deve fazer, quais atividades que ela deve empreender, em vez de permitir que a curiosidade, a paixão mostre para ela qual o caminho, né? E apoiar nessas escolhas é importante. Ah, você quer fazer aquele tipo de atividade? Legal, vai lá. Vê se você gosta, vê se você acha interessante. Isso é importante para que a gente possa ter entendimento desses bloqueios. E você, teve algum desses bloqueios quando criança? Então, pense nesses bloqueios e vamos agora reverter. Vamos falar, então, dos desbloqueios. O que são desbloqueios, né? É tudo aquilo que a gente viu bloqueado, aqueles bloqueios criativos que nos impedem de criar, de pensar por nós mesmos, né? Agora a gente vai concentrar as nossas energias a esses desbloqueios. Por quê? Porque ao aprender a equilibrar o trabalho e a vida pessoal, a gente vai conseguir ter mais criatividade e ter mais engajamento nas coisas que a gente quer de fato. Lembra daquela primeira frase lá no começo da nossa atividade? Somos condutores da nossa trajetória e só atingiremos metas se elas estiverem definidas em nossas mentes. Então, para que haja essas definições, esses objetivos, essas metas de fato, a gente precisa o quê? Ter entendimento desses bloqueios que nos privam da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, né? E a gente precisa ter entendimento disso para que a gente possa, então, pensar nos desbloqueios. Então, vamos falar aqui sobre vários desbloqueios, né? Aprender a equilibrar o trabalho e a vida pessoal, e aí a gente pode, então, definir 3 palavras que definem o seu melhor. Vamos lá. Quais são as suas competências? O que você faz de melhor? Você pode definir 3 palavras ou você pode até definir mais. Isso vai depender de você, do que você quer. Então, uma questão interessante também é adquirir o hábito de ficar inteligente, de ficar mais inteligente. Mas como eu posso ficar mais inteligente? A gente vai aprender a ficar mais inteligente a partir do momento que a gente começar a aprender coisas novas. Então, se hoje eu não tenho uma eloquência, se eu não falo em público, se eu não consigo falar, é por quê? Porque eu tenho pouco conhecimento. Então, quanto mais eu buscar o conhecimento, quanto mais eu ler, mais eu vou estar aprendendo coisas novas, mais eu vou estar desenvolvendo também a minha inteligência, certo? Porque aí eu vou ter subsídios para desenvolver essa inteligência. Um dos fatores que ajuda a desenvolver nossa capacidade de criação é ampliar o leque daquilo que aprendemos. Então, se aprendemos a cozinhar, por exemplo, eu aprendi a cozinhar, a fazer um arroz. Então, agora eu quero aprender
a fazer um arroz com outros ingredientes, né? Não só o arroz branquinho, mas colocar outros ingredientes. Então, isso vai permitindo que a gente vá desenvolvendo nossa capacidade de criação. Então, arriscar novas atividades, né? Tanto como eu falei, na culinária, como uma prática esportiva. Eu gosto de correr. Eu gosto de andar. Eu não consigo correr. Mas será que se eu fizesse todo dia, se eu andasse um pouquinho com um ritmo mais acelerado, será que eu conseguiria correr? Então, quanto mais aprendermos coisas novas, mais a gente vai desenvolvendo a nossa criatividade, mais a gente vai desbloqueando aqueles bloqueios lá, né? Então, somos obrigados a pensar que quais são as melhores formas de atingirmos nosso sucesso naquela tarefa. Então, quais são as melhores ferramentas? Quais são as outras ferramentas que eu posso usar nessas tarefas? E aí, a partir do momento que a gente começa a descobrir, buscar essas novas ferramentas, a gente vai ter sucesso, então, nessas tarefas, né? Somos obrigados também, por exemplo, a testar novas hipóteses, explorar caminhos alternativos para resolver problemas. Então, quando a gente faz isso, quando a gente começa a testar novas hipóteses, né, a gente está desenvolvendo também esses desbloqueios. Porque quando a gente tem um problema e pensa apenas numa solução, essa solução é a certa? Será que essa é a melhor? Enquanto que se a gente pudesse linkar pelo menos umas 10 soluções, a gente poderia escolher uma das melhores, né? Então, aprender constantemente é interessante para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência e a gente possa, então, desbloquear as nossas mentes. Desafio constante de aprender coisas novas, repertório novo de ideias. E como é que a gente vai fazer isso? A partir do momento que tivermos mais conhecimento, né? Então, busque desenvolver aquilo que é prazeroso. Segundo a Teresa Mabiri, que é uma professora de Harvard, ela dá aula no Business School, as pessoas são mais criativas quando fazem algo que amam. Então, buscar desenvolver aquilo que é prazeroso vai permitir que você aprenda mais, desenvolva mais a sua criatividade e consiga desbloquear tirar de você esses bloqueios criativos que nós falamos. Então, mas você tem que ter prazer, como eu estava dando exemplo. Na culinária, se a culinária for um prazer para você, então que assim seja. Então, vá descobrir na culinária prazer para fazer pratos novos, para fazer refeições diferentes, né? Bonitas, mais apetitosas. Se o seu prazer está nas práticas esportivas, então vamos para as práticas esportivas. Se seu prazer está em desenvolver a arte, e você sabe que desenvolvendo a arte você consegue perceber, rever, fazer um monte de coisa a partir do estudo da arte, então você vá estudar arte. Estudar a história da arte, a filosofia da arte. Mas você tem que buscar aquilo que realmente lhe dá prazer. E aí você pode dizer, mas eu não tenho tempo disso. Mas a sua vida, ela precisa ter algo prazeroso. Por quê? Porque quando estivermos fazendo algo prazeroso, voltando lá, nós vamos ter coerência cardíaca. Então, a partir do momento que você tira aqueles bloqueios criativos e passa a perceber que você é capaz, você vai ter coerência cardíaca no momento que buscar desenvolver atividades que você tem
prazer, né? E não é prazer momentâneo, mas prazer que realmente te deixa feliz. Isso vai te também permitir que você destrave a sua autoestima, né? Isso não quer dizer que não possamos aprender coisas novas, mas que ao que trabalhamos também pode nos proporcionar coisas boas, né? Então, ter maior engajamento naquilo que você trabalha, procurar outros métodos daquilo que você trabalha, isso também vai trazer a você o desbloqueio da sua criatividade. E, consequentemente, ter maior interesse em buscar novas soluções, desenvolver melhorias naquilo que você quer realizar, que você vinha realizando, né, no seu trabalho, na sua escola, nos seus estudos, na sua família, certo? Então, a partir desse prazer de buscar aquilo que é prazeroso, vai trazer você a coerência cardíaca. Seja observador e questione e analise diferentes cenários. Isso também é um desbloqueio, como a gente consegue também desbloquear nossa criatividade para ter mais coerência cardíaca e destravar a nossa autoestima. Ser observador, questionar, analisar esses diferentes cenários. Enquanto trabalhamos, há uma tendência de focarmos naquilo que precisamos fazer, sem observar o ambiente ao redor, né? Então, ao realizar uma atividade, é importante que você busque tudo que está envolvido. Lembra que a gente falou de não saber delimitar o problema? Então, a gente precisa entender tudo que está à nossa volta, aonde está, delimitar esse problema, né? Colocar ele realmente nas partes, para que a gente possa pelo menos ter os 50% já resolvidos. E aí questionar essas formas, questionar as novas ideias, analisar esses diferentes cenários, porque, como eu falei, não adianta você ter uma única solução para o problema se você não sabe se aquela solução é boa ou não. Então, é importante que você tenha várias. Tente fazer pelo menos umas 10. Para quê? Para que você possa, então, questionar cada uma delas, para que você possa analisar cada cenário dessas soluções, né? Para que você realmente possa encontrar uma saída. E é importante um caminho para encontrar essas falhas, né? E aí você pode corrigir ponto a ponto. Por quê? Porque errar faz parte. Não há problema nenhum em errar. Se a gente erra, a gente entende que a gente vai ter entendimento que aquilo não estava numa linha certa. Então, se a gente observar o erro logo no começo, é mais interessante ainda. Então, estar errado não é nenhum problema que vá assim, ter uma ideia, né? Eu vou. Não, errou, ok, errei por conta disso, e a partir desse momento, então, a gente vai tentar outras soluções. E o erro faz parte da aprendizagem. Então, não há problema nenhum em errar. Errou, volte ao início do problema, releia, né? Analise, questione e você pode errar quantas vezes for, mas uma hora você vai acertar, do que você errar e largar, não vou mais resolver aquilo, né? É importante que você tenha consciência do erro e tenha também entendimento que você pode acertar. E a gente vive de acertos e erros e acertos. E quando a gente faz isso tranquilamente, sem nenhum problema de autoestima, sem nenhum problema assim, olha, o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim, né? Quando você consegue fazer isso,
você tem coerência cardíaca, você consegue ter um equilíbrio no seu corpo de tranquilidade para resolver essas questões. E aí você começa a destravar a sua autoestima. Isso é importante para você? Claro que é importante para todos nós entender que a partir do momento que eu aceito o meu erro, errei, e vou buscar, então, outras soluções para que eu possa acertar, né? Então, não tenha medo de errar. Isso é um dos maiores empecilhos da criatividade, é o medo de errar. Esse receio impede que haja qualquer outra iniciativa, qualquer coisa que você queira pensar e experimentar fora da caixa, reduz drasticamente esse potencial de inovação. Por quê? Porque o medo de errar, se você se paralisar, falar assim, ai, errei, nossa, fiz tudo errado, e fazer um drama em relação àquilo, aquilo te paralisa e você não consegue mais experimentar mais nada. Então, como eu falei, voltando, errar é humano e você pode errar e você, se você tiver a consciência que você quer acertar, você pode errar quantas vezes for. Uma hora você consegue acertar nas suas decisões, questionando, analisando tudo que está em volta daquele problema para que você possa achar a melhor solução. Então, busque tentar novas formas de fazer a atividade e considere que não há o certo ou errado, mas sim possibilidades diferentes, ângulos de observações diferentes. Como diria já o nosso grande mestre Einstein, é tudo relativo, vai depender do seu ponto de vista. Se alguém disser assim, mas é lógico que isso não é desse jeito, é dessa outra maneira, mas se você vê daquela maneira ali, fala assim, não, esse é o seu ponto de vista, o meu ponto de vista é esse outro. E quando você está certo disso, quando você tem a tranquilidade disso, assim, eu sei que o meu ponto de vista está certo para mim. Isso faz com que você tenha a sua autoestima elevada. Então, uma das questões também que é importante nesse desbloqueio é você buscar momentos de descanso. Aí eu não consegui acertar ainda. Então, como é que eu vou buscar esses acertos, essas soluções? Se eu tentei e não consegui, o momento é de você parar, deixar aquele problema de lado e fazer uma outra coisa completamente diferente para que você possa achar a solução. E você vai achar a solução, vai ter um momento do eureka, sabe como é que é? Aquele momento que você deixou o problema de lado, você tentou várias possibilidades, não deu certo, e aí agora você vai para o momento de que, bom, vou deixar lá, vou fazer uma outra coisa, vou andar, vou caminhar, vou passear, vou lavar uma louça, né? E aí fazer uma atividade completamente diferente. Na hora que você estiver fazendo essa outra atividade, ou quando você voltar para aquele problema, você com certeza vai achar a solução. Porque você pensou, porque você descansou em relação àquilo. Então, o comprometimento excessivo ao trabalho pode causar danos, inclusive à saúde mental e também ao corpo, né? E o que pode vir acarretar, afetar a capacidade de inovar e buscar novas soluções. Por isso é importante a gente ter esses momentos de descanso, porque senão você desgasta o seu cérebro, você desgasta o seu corpo, você desgasta o seu coração e acaba não acertando. Então, é importante que você, nesse comprometimento,
do trabalho, que ele não seja excessivo, mas que você se dê a tranquilidade para deixar ele de lado e voltar em outro momento para, então, você ter a capacidade de buscar novas soluções, ok? E aí, vou citar uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração, ele é o papa, né, da administração, e ele tem umas falas interessantíssimas. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E como é que a gente vai criar esse futuro? Tirando os nossos bloqueios emocionais, culturais, perceptivos. Na hora que a gente começar a perceber quais são esses bloqueios e a gente entender que a gente pode desbloquear, né, a partir daquele tudo que foi falado aqui, a gente vai criar um futuro melhor. Então, se você teve alguma coisa no passado que ficou preso na sua cabeça, na sua mente, né, e que tem como um bloqueio, lembre-se dessa coisa, né, ela vem sempre à tona, anote, escreva sobre esse bloqueio. Se for possível, perdoe, se for alguém, né, de alguma pessoa, perdoe a você mesmo por ter tido aquele erro e crie o seu futuro a partir do momento que você prevê que a partir de agora você pode errar e você pode acertar. Que você é igual a todo mundo, todos nós fazemos isso, nós podemos errar, e se errarmos, a gente sabe que a gente tem momentos para acertar também. Então, é importante a gente perceber esses bloqueios e é importante que a gente saber que a gente pode desbloqueá-los. E o que eu tinha para falar com vocês hoje era sobre os desbloqueios criativos. Se você gostou, acompanhe-nos nas redes sociais, nos links abaixo, e deixe seu like se quiser. Também pode deixar um comentário para que possamos ter entendimento do real do que você realmente está achando, está gostando dos vídeos. Aproveito também para dizer que estarei semanalmente trazendo conteúdos que vão ajudar a destravar sua autoestima com coerência cardíaca. Até a próxima.